Você sabia que você pode, talvez, estar sendo enganado por grandes empresas que dizem que seus produtos são fabricados nos Estados Unidos, o famoso Made in USA, e às vezes ele pode estar sendo fabricado na China? Olá, eu sou o André Vascontin, seja bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, eu sou guitarrista, designer, empreendedor e pai, e tento abordar cada um desses temas aqui no canal. Mas o tema principal aqui é música por enquanto, tá? Hoje eu quero tentar mais uma vez desmitificar esses produtos americanos versus chineses, né? Esse assunto polêmico que a gente tanto gosta aí. E eu tenho um embasamento aqui e alguns achismos também, não vou negar, tá? Mas fica até o final aí que você vai entender onde eu quero chegar. Antes, eu só quero apresentar minha camiseta do dia, como de costume, tá? É rapidinho. Olha que camiseta linda. Gojira ou Gojira, chame do jeito que quiser. Camiseta 100% algodão. Estampa Silk HD ou Silk Digital. Bem legal, né? Link aqui em cima, só comprar a sua aí. Você já se perguntou alguma vez como um celular como um iPhone, igual esse daqui, por exemplo, que é de uma empresa norte-americana, a Apple, ele pode ser tão bom e produzido quase que inteiramente na China, ou na Índia também, né? De um tempo para cá começaram a produzir na Índia para não depender tanto da China. Pois bem, linkando até agora com o meu outro vídeo sobre guitarras e até complementando ele um pouco, eu vou estender esse assunto para peças de guitarra, como captador, tarraxa, etc, que eu vou explicar aqui um relato que eu tive. Mas antes, só voltando para o iPhone rapidamente aqui, o porquê que ele é produzido na Ásia, tanto na Índia quanto na China, todo mundo já sabe, né? Mão de obra barata e a larga escala de produção, né? O volume de produção num preço muito barato a se pagar é totalmente tentador para as empresas, né? É uma forma lógica do capitalismo de produção. E o mesmo acontece com guitarras, captador, potenciômetro, tarraxa, ponte, etc. Por aí vai. As grandes marcas, elas precisam dessa estratégia para poder sobreviver, né? E aí é que mora uma malandragem, se é assim que podemos dizer. Eu tive uma experiência muito reveladora uma vez, quando eu fui comprar uma tarraxas da Groover. Eu não tenho ela aqui agora, mas eram tarraxas iguaizinhas a essa aqui que vem nas Epiphones. Essa tarraxa, esse modelo, e dourada também. Quando eu olhei o anúncio do Mercado Livre, o que eu achei muito estranho é que o vendedor destacava assim, tarraxas Groover, todas as especificações, Made in Korea, né? Ou seja, feito na Coreia. Coreia do Sul, obviamente, né? E eu fiquei encucado com aquilo. Aí eu perguntei pro vendedor: olha só, essas tarraxas são originais ou são uma réplica feita na Coreia? Porque até onde eu sei, elas são fabricadas nos Estados Unidos. É uma empresa americana. Então, e de alta qualidade, obviamente, né? Aí o vendedor: não, sim, são originais. Bom, eu paguei pra ver. Resolvi comprar. Quando chegou, ela chegou nesse pacotinho assim. O que você nota de estranho nesse pacote? Sim, tá escrito Condor Guitars. Não faz o menor sentido, a princípio. Porque a embalagem da Groover, por exemplo, é uma embalagem vermelhinha, vem tudo bonitinho assim, as tarraxas separadinhas. Não, ela vieram num saquinho jogado, praticamente, embaladinha ali, com a etiquetinha da Condor. Eu fiquei, caramba, como é que pode isso, né? Aí o que que eu falei? O que que eu resolvi fazer? Eu resolvi escrever um e-mail, obviamente em inglês, pra Groover, para os representantes da Groover lá, e eles me responderam prontamente, o que foi bem legal, assim, porque quem me respondeu foi o Collie Berger, que pelo que eu pesquisei, é a quarta geração que está cuidando da empresa do Groover, né? Isso é muito legal. Enfim, eu perguntei sobre essa racha meio de Coreia, e ele me respondeu de volta. Eu mandei algumas fotos, essas fotos que eu tô mostrando aqui foi as fotos que eu mandei, né? Ele pediu mais fotos, falando: tira foto da parte de trás, só pra ver uma coisa, não sei o quê. E aí depois que eu enviei, ele me respondeu falando que elas pareciam autênticas. Fato, eram originais, aparentemente pelas fotos, né? E de fato, eu posso atestar que quando eu peguei a tarraxa na mão, eu já tive três. Eu tinha da minha Jean, eu tinha que veio original, que era preta, eu troquei para uma níquel, que é da mesma marca, mesmo modelo, e tinha. No momento eu tive essas douradas que eu comprei com ele. Então, eram idênticas assim, tudo igual, basicamente. Acho que só a letra do Groover tava meio esquisita, mas enfim, saiu de menos, né? Ela tinha uma boa precisão aparentemente, mas eu não cheguei a instalar na guitarra. Ela é de uma outra guitarra que ainda eu pretendo fazer o vídeo
canal sobre ela, que já faz 4 anos já que eu estou guardando essa guitarra. É um rolo. Enfim, e comparando com a minha Washburn hoje em dia, por exemplo, que vem com a Groover falsa, que é ridiculamente podre, assim, perto da original. Dá pra notar a diferença. Ela pesa muito menos, ela é horrível, não tem precisão. Aquelas tarraxas que eu comprei, made in Korea, não eram falsas. Não era uma réplica porca. Ok. Tanto que não foi tão barato também. E aí quando ele respondeu, né, que parecia ser autêntica, e ele falou que a embalagem era certamente não autorizada pela empresa, né, por eles. E ele falou que até entraria em contato, né, com o vendedor, pois eles estavam sempre de olho, como é que ele falou? Eles estavam sempre de olho em revendedores não autorizados e que infelizmente era impossível acabar com todos eles, né? Só que aí, minha dúvida ainda tinha ficado no ar. Eu falei, não, ok, legal. Mas e a fábrica na Coreia? Vocês realmente possuem uma fábrica na Coreia? Eu falei, ou qualquer coisa do tipo, né? Uma terceirização, algo do tipo. E para minha surpresa, a resposta dele foi, sim. De fato, nós temos uma fábrica na Coreia. E aí ele me pediu mais imagens do pacote, eu enviei para ele e ficou por isso mesmo, nunca mais me respondeu nada. E é aqui que chegamos no ponto crucial. Será que as tarraxas Groover Made in USA são mesmo produzidas nos Estados Unidos? Bom, aqui a gente vai para os achismos e tem algumas teorias sobre isso e vocês vão entender. Isso aí, isso que eu estou relatando, aconteceu há 5 anos atrás. Naquele tempo, e já bem antes, na verdade, empresas grandes como a própria Groover, eles eles já estavam fazendo um remanejamento das suas produções de larga escala para os países em continentes asiáticos, como Indonésia, né, a Coreia do Sul, China, enfim, outras empresas, a Índia, enfim, para atender fabricantes de instrumentos, como a Epiphone, por exemplo. Pega uma guitarra Epiphone Les Paul, uma SG, que seja, elas saem de fábrica com as tarraxas Groover. Pegou a ideia? Não faria sentido algum eles pegarem tarraxas produzidas nos Estados Unidos, importarem para o país dele, colocar na guitarra, e voltar a guitarra pro ocidente, tipo países como América, Brasil, enfim, e ser comercializada aqui. Entendeu a jogada? Então é muito mais fácil produzir lá as coisas, peças, captadores, enfim, que vai para a guitarra que já é produzida lá também, e depois transportar tudo para cá e comercializar para massa, né? Os instrumentos de massa, digamos assim. Aí voltando pro iPhone aqui rapidinho, é um produto diferente no caso, porque é um produto que embarca muita tecnologia. E os Estados Unidos é muito grande nisso, né? Eles desenvolvem muitas tecnologias também e tal. Então, por exemplo, é um aparelho muito complexo. Se eu não me engano, 90% do iPhone é fabricado na China ou na Índia, e os outros 10% é a tecnologia de um chip, alguma coisa, de Wi-Fi, por exemplo, que eles colocam no iPhone. Eu suponho que na China eles produzem todo o iPhone e essas tecnologias que assim, eles não abrem mão, talvez, de deixar a China tomar conta, talvez, para eles produzirem 100% lá, eles levam o aparelho para os Estados Unidos, terminam de instalar lá essas tecnologias, pronto, para vender, entendeu? Aí, por isso que tem crafted in... como é que é? Made in China e crafted in USA, alguma coisa assim. Para ter o pezinho deles ali, entendeu? Agora, isso quer dizer que o produto seria ruim porque é fabricado 90% na China? Óbvio que não, a gente sabe que o iPhone tem uma ótima qualidade. Eu posso citar a Floyd Rose, de novo, igual eu fiz no meu outro vídeo, né, especificamente só sobre Floyd Rose. As Floyd Rose 1000, elas eram produzidas lá no continente, nos países asiáticos, com esse propósito de atender instrumentos de alto padrão. O que nunca fez sentido para mim foi a explicação da Floyd Rose, que eles falavam que eles fabricavam as peças, acho que na Schaller, na fábrica da Schaller, onde eles fabricavam a Floyd Rose 1000, e ela era só montada lá nos países asiáticos. Mas não faz sentido isso, eu acho que sempre foi produzido lá, porque eles têm potencial para isso, eles têm como fazer isso. E isso mantém o custo barato, óbvio. Tanto que agora que eles abriram o mercado para o consumidor final comprar Floyd Rose 1000, porque antes era só para empresas, para ir destinado aos instrumentos fabricados na Ásia de alto padrão. Inclusive, eu comprei uma Floyd Rose 1000, agora não vou lembrar quando, mas não faz muito tempo,
deve ter sido há uns 3 ou 4 anos atrás, na Shopee, de um vendedor da Indonésia, por pouco mais, com a taxa ela saiu um pouco mais de R$ 600. Isso foi inacreditável, foi um feito único que eu consegui fazer na época, porque o vendedor foi banido. E a ponte é 100% original, ela não veio com a caixinha e tal, porque, obviamente, ele contrabandeou ele desviou esse produto de alguma fábrica e estava comercializando por fora para ele, né, para ele obter os lucros daquilo ali. Ela veio no saquinho e tal, mas, cara, é a ponte Floyd Rose original, 1000, né? E tá aqui guardado até hoje para mim usar numa outra guitarra que é um projeto futuro. E ele desviava outros produtos, até pontes da Ibanez, tarraxas, que eu me lembro, eu acho que era isso. Basicamente, eram esses produtos assim que, tipo, tinha tarraxa Gotô, tinha tarraxa Jackson, sabe? Alguns produtos que não vendia para o consumidor final, vinha só nas guitarras mesmo de fábrica, né? Bom, então pensando por essa ótica, eu posso estender para qualquer pecinha de guitarra esse conceito de produção na Ásia para produções em massas de larga escala de produtos made in USA. E aí eu posso entrar na polêmica das polêmicas, que são os captadores. Vocês acham mesmo que a Seymour Duncan vai manter sua fabricação somente nos Estados Unidos? Ou a AMG? Você acha que eles não produzem captadores na Ásia? Bom, isso infelizmente eu não tenho como provar, mas eu tenho alguns achismos fortes aqui. Sabe aqueles captadores Seymour Duncan que vem da China, que você compra no AliExpress? Mas não tô falando daqueles podrão, daquele baratíssimo, que tem uns que são, sei lá, R$ 50, com a marca Seymour Duncan, e é tosco. Eu tô falando de uns relativamente caros mesmo, que vem com a caixinha e tudo. Eu tô falando desse aqui. Isso aqui é um Seymour Duncan falso. Porém, eu acho que não é tão falso assim. Esse Seymour Duncan, ele veio com a base invertida. Tá de ponta cabeça, não sei se vai dar pra ver. O logo tá invertido. Esses daqui são relativamente caros. Não vou lembrar quanto paguei na época, mas deve ter sido uns mais de R$ 200. O par deu 500 e poucos reais. É claro que tem as porcarias falsificadas, tá? Isso é óbvio, não vamos negar. Por isso que eles são baratos. Se você comprar produtos da China, você tem que partir do preceito que quanto mais caro ele for, ele é bom. Eles não têm a cultura do brasileiro do levei vantagem, que vou pegar um produto bosta e oferecer por um preço absurdo e superinflacionado. Não, eles oferecem aquilo que é. Óbvio, eles vão ter a margem de lucro deles, mas eles têm essa noção. Se eles oferecem um produto que, por mais que você saiba que é uma falsificação e tá um valor alto, é porque tem um trabalho bom ali. E é o caso desse captador. A construção dele, a caixinha, o som, tudo é igual. Por que eu sei que o som é igual? Porque nessa minha guitarra na Jackson, os captadores que estão originais aqui são Seymour Duncan também, que vem de fábrica nela. E vendo assim, visualmente é a mesma bosta, você nunca vai saber a diferença. Até o som, se você ouvir, você não vai saber. O fio é igualzinho. A estrutura, tudo é igual. E como será que isso ocorre, né? Como é que é possível eles pegarem um captador, fazerem tão igual e vender assim? Basicamente, a China caga pra patente e eles não estão nem aí em falsificar as coisas e vender assim. É simples assim. E é que tá. Se eles possuem o esquemático desse captador, por que eles possuiriam o esquemático desse captador? É meio óbvio, porque esses captadores também são produzidos lá. Então não é porque você tem um Seymour Duncan desse aqui, e você às vezes nem sabe de onde veio, ou um Seymour Duncan retirado de uma guitarra dessa, que ele vai ser made in USA original. Entendeu? Essa Jackson ela não foi feita na China, mas ela foi feita na Indonésia. Mas esses captadores não foram feitos nos Estados Unidos. Eu tenho a mais absoluta convicção que não, porque não faz sentido essa logística, como eu já falei, das tarraxas. Você pegar um captador, produzir nos Estados Unidos, mandar pra lá e depois ele manda de volta pra cá. Não tem lógica, sabe? Eu não vou conseguir mostrar ou provar isso agora, a comparação dos dois captadores e tal. Eu tenho uma outra guitarra ali que também
que é, opa, essa daqui, que também são, os dois são captadores Seymour Duncan, quer dizer, são captadores Seymour Duncan, eu tenho convicção que são, então, uma boa parte talvez seja porque eu quero acreditar nisso, mas, cara, não deve nada esse captador, não deve nada. Eu nunca compraria, por exemplo, aqueles, tem um Seymour Duncan, que vende no AliExpress, que é aquela base amarelinha, que é a mais porcaria que tem. E você tem que ter uma noção disso pelo menos, né, também. Essa base aqui é de níquel. É igualzinha a do captador Seymour Duncan. Vem com a marca da Seymour Duncan aqui. Ele é bem feito. É isso que eu tô falando. Esses captadores são feitos lá para atender guitarras como a Jackson. Ou seja, eles são originais. Só que eles são tipo de segunda linha, digamos assim. Por quê? Eu não tenho eu não tenho certeza, eu preciso confirmar com alguns colegas meus que eles são mais inteirados nisso, porque eles comercializam e tal. Mas se eu não me engano, o fio do captador americano da Seymour Duncan, eles é aquela malha cinza de, não é de borracha, enfim, aquele fio prateado, que é tipo um fio vintage, né? Sei lá. Mas enfim, voltando aqui, o que eu quero mostrar aqui pra vocês é o seguinte, às vezes a gente infla demais o discurso de Made in USA, original versus falso e tal, mas você pode estar aí usando algum produto igual a minha Jackson aqui, desses captadores Seymour Duncan, e falar assim, né, pô, são originais. Tá, são originais, esse daqui também. Veio do mesmo lugar. E aí? Vai me dizer que é falso? A resistência, eu já medi a resistência mesma, o som é a mesma coisa. Não tem diferença, mano. É claro que isso não vale pra tudo, tá? Então eu acho que por isso que eu acho que é uma tendência se já não acontece, se já não tá acontecendo mesmo, assim, de fato. Porque desde a década de 80, a China eles já faz, algumas empresas já faziam isso de mandar a China produzir as coisas para elas, né? Só que em 2010, a China, por exemplo, ela já ultrapassou os Estados Unidos em manufatura mundial. Entende? Os Estados Unidos nos anos 50, 60, eles foram muito grandes. Só que nos anos 80 a China já chegou junto e em 2010 passou, tá ligado? Eu não sou expert nesse assunto, mas um pouco do que eu conheço de mercado, né, tendência, economia, etc. Essas coisas ficam meio que claras para mim, sabe? Hoje os custos de produção nos Estados Unidos, por exemplo, são altíssimos. E sempre foram, né? Os serviços lá, por exemplo, a mão de obra é muito caro. Porém, eles sempre tiveram muita tecnologia e sempre produziram coisas de altíssima qualidade. Isso é inegável. Mas aí a China chegou ali perto e cobrando muito menos, né, para fazer a mesma coisa. O que vale mais a pena, né, para as empresas. Fica aí essa reflexão. Se você discorda de alguma coisa que eu disse aqui, comenta aí pra gente trocar uma ideia. Eu realmente eu gostaria de verdade de ter outras opiniões sobre isso e debater, né, sobre esses assuntos aí no comentário. E claro, se você gostou desse vídeo, se inscreve aí, por favor, é muito importante. Deixa seu like aí também, pô. E é isso aí, tamo junto. Valeu.